Olá, pessoal! Nessa videoaula, nós vamos falar sobre a forma polar dos números complexos, que é uma outra maneira de representar esse conjunto de números. Então, se a gente lembrar da nossa definição de Z, o que a gente tem? A gente sabe que o número complexo Z é um par ordenado de números reais, né, que a gente denotou por x e y. Então, como isso é um ponto no plano, posso enxergar como um ponto aqui no R2, que eu chamei de P, de coordenadas aqui x e y. Né? Observe que eu já nomeei os eixos como x é a parte real de z e y é a parte imaginária de z. Tá? Então, eu posso enxergar esse número complexo z também como um vetor, um ponto no plano R2, ou como um vetor cuja origem é o 0, 0, né? A origem aqui do nosso sistema de coordenadas, e a extremidade final é o ponto P, né? De coordenadas x e y. Então, com isso, a gente tem a forma polar de um número complexo, que nada mais é do que, né, as coordenadas polares que vocês já conhecem, daí a razão do nome, né, polar. Eu vou trocar o x e o y, né, ao invés de trabalhar com as variáveis x e y do z, a gente vai trocar pelo comprimento desse vetor, z, né, que eu estou chamando aqui de módulo de z, e esse ângulo orientado, que é o ângulo que parte aqui do semi-eixo positivo do x, em sentido anti-horário até o vetor z. Então, essas duas novas variáveis, né, nós vamos tentar escrever o z em função dessas duas variáveis que estão aqui. O comprimento desse vetor z, né, se eu olho o z não como um ponto, né, e sim como um vetor, e esse ângulo formado aqui pelo semi-eixo positivo do x em sentido anti-horário até o vetor. Então, o que a gente pode dizer? O que as coordenadas polares, né, nos diziam? Que x era r cosseno θ, lembra? Onde o r nosso aqui é exatamente o módulo de z. Então, isso daqui, x é módulo de z cosseno θ. Quem preferir, né, ou seja, de onde que veio isso daqui? Veio daqui, ó, calculo o cosseno desse ângulo. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Se eu for calcular o cosseno desse ângulo θ, eu posso dizer que isso é o cateto adjacente, que é x, dividido pela hipotenusa, onde a hipotenusa é o que eu estou chamando ali de módulo de z, que é o comprimento desse vetor z. Aí aqui só aparece um detalhe, né? Então observe que esse módulo de z aqui não pode ser zero. Então quando é que esse comprimento aqui é zero? Esse comprimento é zero quando z é zero, né? Quando eu estou pegando o ponto 0, 0 aqui. Então a gente não define, né, o ângulo θ para o z igual a zero. Tá? Então, vou chamar a atenção disso lá na frente. Aqui eu estou supondo que o z é diferente de zero para eu poder falar isso daqui. Né? E a mesma coisa, se eu olho para o seno de θ, quem é o seno de θ? Vai ser o cateto oposto aí, que é o y dividido pela hipotenusa. Ou seja, né, daqui a gente tira que o y é o módulo de z seno de θ. Tá? Então, essas são exatamente as duas expressões que a gente conhecia, né, para as coordenadas polares, a gente transformava x e y em r e θ. Aí só que ao invés de r, eu estou chamando, né, de módulo de z, que é o comprimento do vetor z, tá? Então, eu coloquei isso aqui no próximo slide. Então, vamos reescrever para a gente chegar na forma polar. Tá vendo? Se eu tenho z como sendo par ordenado x, y, ou x mais y, que a gente já viu. E aqui eu estou chamando atenção, tá vendo? Z, estou fazendo isso para z diferente de zero. A gente viu que o x é módulo de z cosseno θ e o y é módulo de z seno θ, né? Onde módulo de z é o comprimento lá do vetor e θ é o ângulo entre o semi-eixo positivo do x em sentido anti-horário até o vetor. E aí, nesse sentido, o z tem que ser diferente de zero para esse ângulo existir. Então, se eu escrevo z como x mais y, então no lugar do x eu vou colocar módulo de z cosseno θ, isso aqui é o x, mais i, no lugar do y eu coloco módulo de z seno θ, né? Isso aqui são nossas coordenadas polares. Era a nossa mudança polar lá de coordenadas. Vocês viram lá no cálculo 3, né? Então, reescrevendo z dessa maneira, o que fica? Posso colocar o módulo de z aqui em evidência, sobra cosseno θ mais i seno θ. Então, essa daqui, z igual módulo de z, que multiplica cosseno θ mais i seno θ, é o que a gente chama de forma polar do número complexo z.
onde eu só tenho que entender, né, quais são os parâmetros aqui. Então, quais são os parâmetros? O módulo de z, que representa o comprimento do vetor z, se eu penso no z como sendo um vetor lá no R2, e o θ, o ângulo orientado, que parte do semi-eixo positivo do x em sentido anti-horário até o vetor z, tá? Então, vamos melhorar ainda, né, nossos parâmetros aí, módulo de z e argumento de z. Então, eu coloquei a forma polar aqui de novo. E aí eu já só estou colocando os nomes aqui, né? Eu já estou falando, mas o módulo de z, então ele está escrito com uma barrinha, né? Duas barrinhas, exatamente porque ele tem esse nome, módulo de z. E o ângulo, aí ele recebe esse nome aqui de argumento de z, e a gente abrevia, né? Como sendo arg de z, tá? Então, quem é o módulo de z? Então, o módulo de z é só aplicar o teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo, né? Então, a gente vai ver que a hipotenusa é igual a raiz quadrada, né? E da soma dos quadrados dos catetos. Ou hipotenusa ao quadrado, né? É igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, esse aqui é o módulo de z. Então, se você tem um número complexo z dado como par ordenado x e y, ou como x mais y, a gente calcula o módulo de z facilmente, né? Através dessa fórmula aqui. E aí, só coloquei uma observação aqui embaixo. Lembrem-se que a gente tinha visto que, né, z vezes módulo de z é x2, z vezes z barra, né, z vezes o conjugado de z é x2 mais y2. E isso daqui acabamos de ver que nada mais é do que o quadrado do módulo. Então, a gente tem que z, outra maneira de escrever, né, que z vezes z barra é módulo de z ao quadrado, tá? E uma observação importante, né, que pela definição do módulo de z, né, lembra o comprimento de um vetor, então obviamente que o módulo de desse z, né, de um número complexo, é maior ou igual a zero sempre. Primeiro que ele é um número real, isso aqui é um número real. E segundo que é sempre maior ou igual a zero. E a gente ainda consegue dizer mais, né, quando é que esse módulo é zero. Então quando é que o comprimento desse vetor vai ser zero? Se somente se o z for zero, tá? Então o único número complexo que tem módulo igual a zero é o zero. Fora isso, todos os outros números complexos têm módulo positivo, né? Real e positivo. Então, esse é o módulo de z. O próximo é o argumento. Deixa eu me tirar daqui só para vocês verem, né? O argumento tem várias observações aí para a gente fazer. Então, primeiro, essa que a gente já tinha visto, que ele não está definido para z igual a zero. Então, se eu pego z igual a zero, que é esse número complexo aqui, que é o 0, 0, que a representação é a origem, então não tem um vetor formado, então, portanto, eu não posso, né, formar ângulo, então não está definido o ângulo, né, que é o que a gente chamou de argumento, para o z igual a zero. Outra observação importante, que como ele é um ângulo, então a unidade padrão de ângulo em matemática é o radiano, então a gente vai considerar esse θ sempre em radianos, né, a menos que esteja escrito que a unidade é graus, mas se não tiver escrito, é o radiano. E outra observação, que por ser um ângulo, né, então ele é determinado a menos de múltiplos inteiros de 2π, que a gente sabe que, né, todos os ângulos eles têm a representação geométrica deles, vai de 0 a 2π, e aí qualquer ângulo acima disso vai caindo no mesmo lugar que os ângulos, né, na primeira volta da circunferência. Então, com isso, a gente sabe que esse ângulo está definido a menos de um múltiplo inteiro de 2π. Ou seja, o argumento de um número complexo, ele tem infinitos valores. Aí, se eu quero delimitar um só, né, eu quero que só tenha um argumento, então, em geral, a gente trabalha com um intervalo padrão, que aqui não é de 0 a 2π, né, o padrão aqui que a gente utiliza é de menos π até π, que observem que é o intervalo de comprimento 2π, né? E aí, se eu considero o ângulo só nesse intervalo, ele é chamado argumento principal, e a gente dá uma diferençazinha na notação aqui. Alguns livros, né, adotam a palavra arg com letra maiúscula, aí eles vão discriminar o arg com letra maiúscula e com letra minúscula. Com letra minúscula é quando ele quer todos, então quer todos os argumentos de z. Então todas as possibilidades para esse ângulo, então você tem que inserir lá na sua fórmula mais ou menos 2kπ, que aí você está considerando o ângulo mais todos os múltiplos inteiros de 2π, né, que aí vão cair naquele mesmo lugar. Agora, se você está escrevendo arg com letra maiúscula, aí você está considerando o único ângulo que cai aqui nesse intervalo de menos π até mais π, tá? Então, nos exemplos eu deixo isso mais claro para vocês, mas só para vocês já saberem que existe essa distinção aí do argumento.
E a última observação sobre o argumento, porque aí, né, até agora eu falo como é que eu calculo, certo? Que até agora não apareceu como que eu calculo o argumento, né, do z, ou como é que eu calculo esse θ. Então aqui se a gente olhar, né, para o desenho, eu sei que uma maneira de calcular esse argumento é através da tangente do θ. A tangente do θ, que é a tangente desse ângulo, vai ser y sobre x. Então, muitas vezes, vocês vão achar essa fórmula aqui, né? Se a tangente do θ é y sobre x, isso aqui está me dizendo que θ é o arco tangente de y sobre x, tá? Mas aqui eu estou chamando a atenção de vocês, cuidado, porque eu particularmente não gosto de calcular o argumento através dessa fórmula, porque a gente sabe que a tangente ela tem o período de π. E como a gente está no intervalo, né, no mínimo lá de comprimento 2π, então você pode ter vários ângulos com a mesma tangente. E aí, mesmo no intervalo de comprimento, né, 2π, você tem dois ângulos lá com a mesma tangente. E aí, qual que é? Então, é lógico que vocês podem, a gente utiliza, né, essa forma para calcular, desde que você saiba o quadrante que seu ângulo está. Né? Você está sabendo o quadrante, aí você vai saber, né, discernir qual que é o θ que você vai considerar. Mas outra maneira de você calcular é sempre ir pelo seno e pelo cosseno. Você calcula o seno, né? Você vai ter o x e o y lá do z, então você calcula o seno é y dividido pelo módulo de z, o cosseno é x dividido pelo módulo de z, e aí quem é o θ? Θ é o ângulo cujo seno é esse valor e cosseno é esse valor, tá? Então cuidado, também não pode usar só o seno ou só o cosseno, porque senão você vai ter o mesmo problema aqui com a tangente. Então, mas desde que você, né, calcule o seno e o cosseno, então θ vai ser o ângulo, né, cujo valor do seno é esse e o do cosseno é esse. Aí é um só, tá? Então é o jeito que particularmente eu gosto mais de calcular o argumento, eu não uso, né, o arco tangente. Então vamos fazer alguns exemplos, né, da forma polar de alguns números complexos, porque aí com essa aula vocês ficam com 3 representações para os números complexos. Vamos começar com, né, um número complexo simples aqui, z igual a i, né, então z igual a i é a representação 0 mais 1 vezes i, e que é a representação em par ordenado 0, 1. Então aqui a gente já tem 2 representações. Para achar a forma polar, eu recomendo sempre que vocês desenhem, né, como eu estou dizendo, ajuda. Só de você saber em qual quadrante, né, que o ângulo está, então ajuda. Então o i, a gente sabe que é esse par ordenado aqui, né, o 0, 1. Então meu vetor é esse daqui. Esse é o, né, meu z desenhado como um vetor. Então qual que é o comprimento? Observe que aqui a gente já sabe, né, só pelo desenho, já me diz que o comprimento desse vetor aqui é 1, que, né, se eu não tivesse observado um desenho, é a raiz quadrada de x2 mais y2, que a gente já calculou. E quem que é o θ? Né? O θ aqui no desenho também dá para ver, porque o θ vai ser o ângulo que parte daqui e chega aqui. Como esse ponto está no eixo y, então a gente sabe que esse θ é 90 graus, ou π sobre 2 radianos. Né? Mas aí vamos supor que eu não conhecesse pelo desenho, tá vendo como é que a gente iria calcular? Você calcula o seno, quem é o seno de θ? O seno de θ é y dividido pelo módulo, observe que o y é 1, o módulo é 1, então o seno é 1. E o cosseno de θ é o x é 0, dividido pelo módulo, que é 1, desculpa que eu não coloquei o 0, né? 0. Então o cosseno é 0. Tá vendo? Então o θ, quem que é o argumento desse número complexo? É o ângulo θ, que tem seno igual a 1 e cosseno igual a 0. Então, esse θ são todos os ângulos da forma π sobre 2 mais 2k π, onde k é um número inteiro. Que aí pode ser positivo e negativo, né? Ou então você coloca mais ou menos 2kπ e permite o k só positivo, tá? Só os inteiros positivos. Mas então esse aqui é o argumento do número i, né? Do número complexo i. E se eu quero só o argumento principal, quem seria só o argumento principal? Só o argumento principal seria o π sobre 2. Tá lá no intervalo de menos π até π, tá? Então aí a forma polar desse número complexo vai ficar como? Vai ficar módulo de z, lembra que a forma polar, né, deixa eu deixar ela aqui, é módulo de z, que multiplica cosseno de θ mais i seno de θ. Então módulo de z é 1, aí cosseno de θ, vou escrever só com o argumento principal, tá? Aqui tá
deu um errinho, cosseno de θ mais I seno de θ. Então, essa aqui é a forma polar do número I. Tá? Cosseno de π sobre 2 é 0, seno de π sobre 2 é 1. Então, isso aqui fica 0 mais 1 vezes I, que é o que a gente tem aqui. Ok? Então, vamos fazer mais um exemplo. Se eu pego, por exemplo, Z igual a 1 mais I. Então, outra maneira de representar esse Z é o par ordenado 1. Então, aqui nós já temos duas maneiras. Eu quero uma terceira, que é a forma polar. Vamos encontrar a forma polar desse número complexo. Então, eu oriento você sempre a fazer um desenho, que ajuda, né? Então, aqui já está me dizendo que esse número complexo, o par ordenado 1, né? Ele está aqui no primeiro quadrante. Então, esse vetor vai estar aqui. Esse aqui é o θ, né? Então, a gente já tem uma ideia de quem é o θ. E aqui o comprimento desse vetor é o módulo. Então, vamos calcular quem é o módulo de Z. Raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, o módulo é raiz de 2. E quem que é o θ? Né? Então, para calcular o θ, eu vou sempre lá pelo seno e pelo cosseno. Né? Então, quem é o seno de θ? É lógico que aqui, pelo desenho também a gente descobre, tá vendo como é que o desenho ajuda? Aqui é exatamente a bissetriz, né, do primeiro quadrante, então esse ângulo é 45 graus. Mas quem é o seno de θ? Mas se eu não tivesse observado isso aqui pela conta, eu também saberia. O seno de θ é o y, que é 1 dividido pelo módulo. E o cosseno de θ é 1 também, que é o x, dividido pelo módulo. Então, observe que o θ é o ângulo que tem seno e cosseno iguais a raiz de 2 sobre 2, que é o ângulo de π sobre 4. Né? Isso aí, estou falando a primeira volta no círculo, né? Então, o ângulo de π sobre 4, que se eu considero um intervalo de menos π até π, também é a mesma coisa. Só que em termos de argumento, o que seria? π sobre 4 mais 2kπ, né? Porque eu posso dar qualquer volta na circunferência, qualquer número de voltas completas e somar π sobre 4 que eu vou cair aqui. Né? Então, onde k é o número inteiro. Então, quem é a forma, né, polar aqui do meu número vai ser o módulo, que é raiz de 2. Aí, cosseno de θ. Aí, é lógico que a forma polar completa eu teria que escrever esse θ aqui. Mas eu estou escrevendo só com o argumento principal, né? Para a gente aqui vai ser suficiente, sempre considerar o argumento principal, que é o, né, no caso aqui é o π sobre 4. Então, cosseno de π sobre 4 mais I seno de π sobre 4. Tá vendo? Então, nessa primeira linha aqui, ó, vocês têm três representações para esse número complexo Z. Como par ordenado 1, escrito 1 mais I, e como forma polar, raiz de 2, que multiplica cosseno de π sobre 4 mais I seno de π sobre 4. E vocês vão ver que cada representação tem um papel. Né? É bom eu saber todas elas, porque, como eu disse, essa aqui é boa para fazer conta. Né? Essa aqui é boa para geometria. E essa aqui vocês vão ver que também é boa para determinado tipo de conta. Essa representação aqui nos ajuda muito. Vamos fazer mais um exemplo? Então, o exemplo que eu vou pegar é parecido com, né, o segundo que a gente fez, mas eu quero pegar esse daqui para explicar uma coisa para vocês. Pega o número complexo 1 menos I. Então, esse aqui é o par ordenado 1 menos 1. Né? A gente quer achar a forma polar dele. Então, a gente sabe, se eu desenhar esse número complexo, onde que ele vai estar. Né? A representação geométrica dele está aqui. Ó. Então, 1, suponha que aqui é 1, aqui é menos 1. Então, observe que ele está lá no quarto quadrante. Esse aqui é meu vetor, né, Z, partindo da origem, com a extremidade final no ponto 1, menos 1. Então, o módulo de Z, que eu já vou fazer direto, né? Vai ficar raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Então, vai dar raiz de 2 também. E quem é o θ? O seno de θ é y, que é menos 1, dividido pelo módulo, raiz de 2. O cosseno de θ é o x, que é 1, dividido por raiz de 2. Então, θ aqui também dá um ângulo notável, né? θ é o ângulo cujo seno é, né, menos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno é raiz de 2 sobre 2. Observe que a gente conhece esse ângulo θ, e aqui pelo desenho, né, ou seja, quem que seria o θ aqui pela nossa definição, tá vendo? Ele parte aqui do semieixo positivo do x e
vai em sentido anti-horário até o vetor, né? Então, observem que esse ângulo aqui, ele é exatamente a bissetriz do quarto quadrante. Então, ele, né, esse ângulo aqui corresponde a 45 graus, esse outro que eu estou mostrando aqui, né? Então, se a gente considerar esse ângulo aqui, ele é o 360 menos 45 graus, né? Ou seja, 2π em radianos, né? 2π menos π sobre 4, que é o ângulo de 7π sobre 4. Então, meu θ, né, o argumento desse número complexo z seria 7π sobre 4 mais 2kπ, onde k pertence a z. Mas se a gente está escrevendo como argumento principal, se eu quero pegar o argumento principal, e lembrando, né, que o nosso argumento principal está nesse intervalo aqui, né, a gente não considerou de 0 a 2π, a gente considerou de menos π a π, então aqui meu argumento principal não seria o 7π sobre 4. Quem que seria o argumento principal? Né? Porque a gente está considerando, lembra, que de menos π até mais π. Então, estou considerando ângulo só aqui, ó, nessa, né, metade direita aqui da circunferência. Então, o ângulo principal, o argumento principal que eu teria que considerar aqui seria o ângulo de menos π sobre 4. Né? Esse θ é o mesmo que menos π sobre 4. Lembrando que um ângulo negativo é você girar no sentido horário. Né? Então, aqui eu posso escrever a forma polar como sendo módulo de z, que é raiz de 2, que multiplica cosseno, que só em termos do argumento principal, é lógico que se não for o argumento principal, você pode colocar isso aqui no lugar do θ, cosseno disso mais i seno disso. Mas eu vou escrever aqui em termos do argumento principal, então seria cosseno de menos π sobre 4, mais i seno, vamos ver se ele vai deixar eu escrever aqui, menos, seno de menos π sobre 4. Tá? Então, essa seria a forma polar do 1 menos i. Tá? Então, cuidado, aqui é só, porque às vezes você pode achar que, né, a resposta é 7π sobre 4 e no livro ou em algum outro lugar a resposta está menos π sobre 4. Então, é questão do argumento principal e o intervalo que está sendo considerado o argumento principal. Como eu falei, aqui é padrão, mas nada impede, né, você querer considerar o argumento principal, por exemplo, em outro intervalo. Tá? Então, eu queria fazer um último exemplo com vocês, que é esse daqui, z igual 3 menos 2i, que nada mais é do que o par ordenado 3 menos 2. Vamos achar a forma polar também desse número. Então, onde que está esse número complexo? Então, aqui, né, vamos supor que aqui é 3, uma escala só no olho aqui é menos 2. Então, também estou pegando um z aqui no quarto quadrante. Então, o θ, né, o argumento seria esse daqui. Então, quem é o módulo desse número complexo? Então, é raiz quadrada, que vamos fazer direto, de x ao quadrado, que é 9, mais y ao quadrado, que é 4. Então, isso aqui é raiz de 13. Né? Então, eu quis pegar esse exemplo de propósito, porque, né, aqui, em geral, o módulo de z nunca é tão bonitinho, nunca dá um quadrado perfeito, né? Então, lembrem-se que x e y são quaisquer dois números reais. Então, o módulo também é qualquer número real positivo. Então, deixo indicado, raiz de 13. E quem vai ser o θ? O θ é o ângulo cujo seno de θ é y, que é menos 2 sobre raiz de 13. E o cosseno de θ é o x, que é 3 sobre raiz de 13, tá? Então, aqui também a razão pela qual eu quis fazer esse exemplo é falar, e aí, como é que eu faço? É lógico que se você tiver uma calculadora científica em mãos, você pode ir lá e calcular. Mas se não, isso aqui é um ângulo que a gente chama que não é notável. Então eu não sei, né, de cabeça ou de cor, quem é o ângulo cujo seno de θ é menos 2 sobre raiz de 13 e cosseno de θ é 3 sobre raiz de 13. Tá vendo? Pelo desenho, a única coisa que eu sei é que esse ângulo está entre 3π sobre 2 e 2π, né, se eu penso na primeira volta no círculo. Mas eu não sei quem é esse ângulo. Então, para escrever a forma polar dele, você pode deixar indicado. Você pode escrever sim, raiz de 13, que multiplica cosseno θ mais i seno de θ, onde θ é o ângulo, ou todos os ângulos, né? Se eu não penso só no argumento principal, ou são todos os ângulos que tem seno de θ igual a menos 2 sobre raiz de 13 e cosseno de θ igual a 3 sobre raiz de 13. E se você quiser o principal, aí você tem que olhar qual intervalo que
que está sendo considerado e pegar um único ângulo que tem essas duas propriedades, né, e que cai naquele intervalo de comprimento 2π que você está considerando, tá ok? Então, nem sempre, né, todos os ângulos são notáveis e a gente consegue calcular. Mas para o nosso caso aqui, basta vocês deixarem indicado, pode deixar o θ mesmo e, né, colocar onde o seno e cosseno são dados por esses valores. Se vocês precisarem do valor numérico em si, aí vocês têm que pegar uma calculadora científica para calcular, tá? Então a gente para por aqui, né? Essa foi a nossa aula sobre forma polar dos números complexos.